Bom, pessoal, sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas à nossa live de sexta. E hoje vou entrevistar o engenheiro Lucas. O engenheiro Lucas começou a trabalhar como autônomo e já está realizando serviço de engenharia. E hoje a gente vai conhecer um pouquinho como que ele realizou o serviço na área de NR11, prestando ali serviço para marmorarias, né? Ponte rolante e outros equipamentos. Mas antes da gente entrar ao vivo, aqui, antes de chamar o Lucas, queria lembrar que semana que vem, dia 16 do 8, vai acontecer a Revolução do Engenheiro Mecânico. É um evento gratuito, exclusivo para você, engenheiro ou engenheiro que quer começar a trabalhar na área e faturar pelo menos R$ 8.500 todos os meses, ok? É um evento gratuito. Inclusive, eu liberei a área de membros, né? Não sei se vocês chegaram a ver, mas quem se inscreveu no evento, eu liberei a área de membros, ok? Bom, deixa eu só verificar uma coisa aqui e a gente já começa. Antes da gente começar, eu queria lembrar que todas as lives que a gente fez essa semana estão gravadas aqui no meu Instagram. Então, na segunda-feira, a gente entrevistou a engenheira Marinês. Terça-feira, entrevistamos o engenheiro Daniel. Quarta-feira, entrevistamos o engenheiro Roberto. Ontem, entrevistamos. Ontem foi. Ontem foi quinta. O engenheiro Daniel. Daniel não, é Gabriel. E hoje vamos entrevistar o engenheiro Lucas, trazendo resultados de engenharia e, claro, para você entender também como que esses profissionais estão trilhando a jornada deles, ok? Eu acho que o Lucas já está aqui presente. Deixa eu só ver aqui se o Lucas já está presente. E aí, Lucas, tudo bem? Boa noite, Alan. Tudo bom? Boa noite, bom. Consegue ouvir bem? Sim, sim. Tudo tranquilo. Ótimo. Lucas, primeiramente, boa noite. Obrigado por ter aceito o convite. É, Acredito que você acompanhou, né, aí essa semana. E o que a gente faz nessas lives, o principal objetivo é a gente trazer um pouco da sua jornada, né, como profissional, como engenheiro, e como que você está trilhando esse começo da sua carreira profissional. Querendo ou não, acho que são os seus primeiros serviços, né, que você está realizando agora, né? Boa noite. Eu que agradeço a oportunidade de poder estar aqui participando da live, podendo ajudar, passar minha experiência e ajudar outros colegas também que estão acompanhando. E esses sim são dos primeiros serviços. Eu tinha já feito alguns serviços de NR13 antes até mesmo do curso, mas foram serviços bem esporádicos. Agora começou a surgir umas demandas mais frequentes. Bacana. E Lucas, para a gente começar a live com o pé direito, explica para o pessoal um pouquinho quem é você, de onde você é. Eu sei que você é aqui do Espírito Santo, né? Sou. Bem, meu nome é Wellerson Lucas, só que O eu uso, Ellerson. só que eu Boa. uso o segundo nome porque fica mais fácil. Mais fácil. E Aham. sou engenheiro mecânico, me formei em 2020, lá na FAESA, Hum. lá em Vitória. Sou de Santa Maria de Etibá, no interior do Espírito Santo. 2020, então provavelmente você pegou a mesma época que eu lá, né? Ou Acho que não? um, acho que um pedaço. Eu entrei em 2015. Eu entrei em 2014. Ah, que eu formei em 2017. Acho que você até trabalhou no Baja com um colega meu que também que formou comigo. Qual o nome? Tiago. Tiago. Tiago Sartório. Ah, sim. Então, formei Ti- lá, ti- pode falar. Não, pode falar. O... E desde então eu tentei trabalhar como CLT, não consegui. Veio a pandemia e aí inseguranças em relação
a faculdade, de ter feito. E justamente aí eu vi o curso, participei também de uma semana parecida com essa que vai acontecer. E me interessei muito pelo curso e resolvi então fazer. E agora estou colhendo os frutos dessa decisão. Não, bacana. E vamos lá. É, você na graduação, bom, qual que era a sua expectativa na graduação para a formatura e para a vida do profissional em si, né? Porque a gente sabe que o mercado, ainda mais que você formou no meio da pandemia, né? Praticamente no começo da pandemia. Foi final de 2020? Foi setembro de 2020. Setembro. É, no meio da pandemia, né? No auge ali, vamos dizer assim. A gente sabe que o mercado para engenheiros, quando o profissional deposita toda a confiança em formar e querer trabalhar para uma empresa, querer construir um negócio, assim, uma carreira, né, ali CLT, é um pouco complicado, né? Porque se você quer trabalhar para uma empresa, vai ter que passar por todo o processo até chegar, de fato, trabalhar como engenheiro. Então, você vai ter que ser trainee, aí você fica 2, 3, 4, 5 anos como trainee. Na teoria são 2 anos, mas isso não acontece. Aí depois de trainee você faz uma outra coisa até começar, aí depois de 10, 15 anos você começa de fato a ter ali o que você talvez deseja, né? E aí você formou no meio da pandemia. O cenário já não era tão favorável, porque muitas empresas trabalhando home office, então contratação zero, instabilidade econômica. Como que foi isso para você? O seu pensamento ali, porque início de 2020 começou a pandemia e você já tinha uma expectativa para formar. O que passava na sua cabeça? É, assim, foi um choque muito grande a pandemia em relação a profissional, porque tá lá, último período, TCC, tudo preocupação, aí entra a pandemia, ainda vem tudo para home office, aula online, e aí é aquilo, a gente fica na expectativa, aqui a gente fica naquela de justamente procurar trainee, procurar as vagas, ir atrás dos contatos, que é uma coisa muito importante. E na pandemia travou uma boa parte. Uma boa parte travou, tudo se tornou mais difícil e aí já começa a vir a ansiedade de Que eu vou não tá, fazer? Como o que eu que vou que eu vou fazer? fazer? Não tá tendo nada, vai dando aquilo. E aí justamente, aí quando apareceram aquelas oportunidades de NR13 depois de formado, foi pouco tempo depois que eu formei em setembro, essas oportunidades, se eu não me engano, surgiram em março. Aí já deu uma. Mas é aquilo, na inexperiência de não ter feito nenhum serviço como autônomo antes, às vezes a gente acaba cometendo algumas besteiras, mas assim, foi bem chocante. Foi chocante, né? Mas assim, na faculdade você já tinha em mente que o mercado não seria tão fácil assim, né? É, com certeza. A gente via no começo do curso nem tanto, porque tava até os próprios professores pegavam e falavam que estava no movimento de realmente a engenharia tá começando a voltar. O mercado de CLT está começando a voltar. Só que para o final da faculdade a gente foi vendo que não estava tão bem quanto a gente pensava. Que Sim. muitos colegas já pegando, já falando que não iam conseguir atuar na área, que iam ficar na área que estava para garantir, porque estava complicado de arriscar. E sabe uma coisa interessante? Eu tenho contato com muitos engenheiros todo dia, né? Ali no grupo, aqui na rede social. E por incrível que pareça, de 80 a 90% não trabalha na área. Que entra em contato comigo tem uma frustração seguinte. Alan, formei em 2005, formei em 2010, formei em 2015, formei em 2020.
Até hoje não consegui trabalhar na área. E eu começo a pensar, será que tem que ser assim? Né? Por quê? O Brasil tem 16 milhões de CNPJs, então tem mais ou menos aí 16 milhões de empresas. Onde tem empresa tem oportunidade, onde tem negócio tem oportunidade. Então, será que é só mudar a visão ou será que realmente o mercado não tem oportunidade para o engenheiro? E aí eu começo a refletir e eu falo, cara, eu vejo, por exemplo, o Lucas, recém-formado, eu vejo o Roberto, formou agora, final de 2021, pegou um serviço de quase 20 mil, um serviço. Eu falo, realmente não é o mercado, é a forma com que o profissional toma as escolhas. Olha, né? Tipo, eu posso seguir aqui concurso, CLT, ficar anos e anos tentando isso aqui, ou eu posso conhecer, por exemplo, trabalhar como autônomo para aprender esse caminho e olhar para um novo mundo, novas possibilidades, flexibilidade que eu tenho como profissional, né? E outro ponto também que eu até cheguei a comentar logo nos primeiros plantões, depois que eu entrei no anticrise, é que na faculdade a gente não vê como trabalhar com autônomo. Eu não conheço muito, não tenho muito contato com. Agora que eu estou tendo contato mais com engenheiros de outras regiões, mas falando aqui do Espírito Santo, onde a gente reside, na faculdade a gente fica muito refém de duas, três empresas no máximo. A gente não tem esse conhecimento de, por exemplo, poxa, a gente pode atuar nas NRs, a gente pode atuar com PMOC, a gente pode atuar em projetos de incêndio, a gente não tem esse conhecimento. A gente é refém de aprender a ser CLT. E infelizmente, ó, já fiz, comecei uma pós, estou acabando uma agora, mestrado e faculdade, nada disso, cursos, nada disso te ensina a trabalhar como autônomo. Justamente. A E faculdade em si te ensina o quê? Ah, algumas áreas da engenharia que você vai passar ali, resistência a materiais e tudo mais, só que, beleza, mas o que que eu, engenheiro, posso fazer? Você acredita que tem muitos profissionais que não sabem nem o que que ele pode trabalhar? Como que pode? A gente forma numa área da engenharia que a gente não sabe com o que que eu posso trabalhar. Logo, se eu não sei com o que eu posso trabalhar, como que eu vou enxergar as oportunidades no mercado, né? é que até, por exemplo, você lendo as normas, eu citando agora aquele trabalho meu de NR13, foi um outro engenheiro que me procurou, um engenheiro ambiental na época, que me procurou que um cliente dele precisava. Ele olhou assim, você faz esse serviço? Eu, espera só um pouquinho. Fui lá, abri a NR13, tá lá, profissional habilitado. Aí eu joguei no Google, profissional habilitado NR13. Aí apareceu lá justamente engenheiro mecânico. Eu falei, opa, posso fazer. A gente não tem esse conhecimento que nós somos os responsáveis, os engenheiros habilitados para fazer esse tipo de serviço. E esses termos técnicos faz total diferença, né? Por exemplo, o que que é um profissional habilitado? O que que é uma ART? Pelo menos assim, o que eu vejo hoje no mercado, as faculdades nem falam ART, nem, o profissional nem sabe o que que é uma ART na faculdade. Não, é tipo assim, igual, às vezes o engenheiro que atua mais como, que formou numa faculdade onde tem professores que são tão inseridos no mercado já, às vezes cita RT, porque é uma coisa comum no dia a dia deles. Mas, por exemplo, uma coisa que é extremamente essencial, que é como a gente preencher uma RT, a gente não vê na Os graduação. cuidados que tem que ter ao preencher uma RT, né? Porque você abre lá a parte do CREA de emitir a RT, você tem uma lista com uma porrada de coisa ali. E se o engenheiro ele não tiver esperto, Quer ver? é. Um erro que todo mundo comete, inclusive aqui na live, eu acho que 95% comete esse erro. Emitir RT na entrega do serviço. Isso é um erro, porque está na resolução, na resolução 1025 do CONFEA. Todo serviço de engenharia tem que ter a emissão do RT no início da atividade técnica. Ah, Alan, mas na correria e tudo mais, beleza, eu também cometo esse erro às vezes, de emitir RT depois que eu fechei contrato, né? Depois que eu fechei, não, depois que eu fechei e começou lá o serviço, aí eu lembro de emitir RT. Só que isso é um erro. Por que que é um erro? Porque quando você vai emitir uma RT,
o principal objetivo, primeiro, é informar para o CREA que tem um profissional responsável por aquilo. Então, aquela empresa ela pode estar em um grau de risco, aquela empresa pode ter sido notificada, aquela empresa pode estar sob fiscalização do CREA ou de algum órgão. E se tem você profissional fazendo serviço e não emite o RT, isso pode gerar problema para você. Alan, Sim, é um caso esporádico? Pode ser que sim. É um caso raro? Pode ser que sim. Mas lá no Anticrise já levei um caso que um profissional falou. É um pouco diferente do que eu estou falando agora, mas é trabalhando com empresa sem ter a empresa registrada no CREA. Que também é um outro caso. Eu tenho empresa. Tem que estar registrado no CREA para trabalhar? Tem. Dá problema? Claro que dá. Você pode ter suspensão do seu CREA, igual o caso que eu levei lá dentro da Anticrise, né, do profissional parceiro nosso que relatou esse problema que ele teve. Então, são esses mínimos detalhes que pode prejudicar a carreira do profissional. Pelo menos a gente tinha que ver isso aí, né, na grade curricular, enfim. Mas isso aí é um assunto, Lucas, que a gente poderia ficar a noite toda falando só sobre isso aí, né? com certeza. Porque mesmo assim, você fala assim, resistência materiais, você não aprende a calcular um galpão, você não aprende a calcular nenhuma estrutura em si. Você faz aqueles exemplos de livro e tudo, que não é o que realmente traz na realidade. Mas beleza. E aí, como que você me conheceu? De fato, assim, você começou a consumir os conteúdos que eu faço na rede social. Foi justamente, eu não vou lembrar agora o nome do evento na época, mas foi ano passado. Eu, na rede social, estava vendo um anúncio das lives que iriam começar a ter, que iam citar justamente as áreas de atuação. Aí eu pensei assim, vou assistir. Fui assistindo as lives, fui anotando tudinho na rede social, live no YouTube, fui consumindo para justamente aprender. E mais ou menos você lembra a época? Assim, meio do ano, Foi meio do ano, foi meio do meio do ano. ano. Que se eu não me engano eu entrei no Anticrise em outubro. Show. E aí, beleza. Aí você assistiu o conteúdo e o que que fez você dar esse voto de confiança para você entrar no treinamento? Ali, consumindo aqueles conteúdos gratuitos da semana que você participou. Foi justamente que você estava passando nas lives, você estava passando muito conteúdo que a gente não via de graça por aí. Foi tipo assim, de passar das áreas, só aquilo dali já era um conhecimento muito grande. Então foi aquilo que deu o tchan de querer aprender mais, Sim. de ver mais sobre essa visão de mercado, de como atuar, de como começar a trabalhar como autônomo, porque ali eu tinha as áreas na mão, mas como abordar um cliente, como espalhar o meu portfólio, com o que eu trabalho. Bacana. E nesse momento que você entrou no anticrise, como que você. Aí, beleza, você não tinha conhecimento nenhum, né? Até então não sabia como trabalhar, como que você citou agora, né? Você não tinha esse conhecimento geral do que você poderia fazer e como fazer, né? Isso. E aí você conseguiu um serviço na área de NR11, não foi? Foi. Como que foi? Fala para o pessoal entender, desde a prospecção ali até como que você se relacionou com o cliente, como que você fez a proposta e como que é o serviço em si. Tudo começou justamente na etapa de ativar a rede de contatos. Eu fui espalhando meu portfólio para os meus contatos. E, inclusive, esse mesmo contato meu dos trabalhos de NR13, ele pegou meu portfólio e colocou num grupo que ele tem com mais engenheiros ambientais. E nisso, um dia eu em casa recebi um WhatsApp de um cara de Vila Velha,
para quem não é daqui do Espírito Santo, fica 96 quilômetros daqui de Santa Maria, perguntando se eu trabalhava como engenheiro autônomo, se eu podia fazer um serviço de NR11, porque ele tinha alguns clientes que estavam necessitando desse serviço. Aí entrei mais em detalhes, falei que sim, podia fazer, tranquilo. Entrei em mais detalhes para justamente conseguir fazer uma proposta para ele. Você foi naquela etapa de entender a demanda, né? Que o Isso, isso, cliente quer, a necessidade dele para elaborar a proposta. isso. Elaborei a proposta, até perguntei no, no grupo do Facebook se tinha alguém que já tinha feito esse tipo de serviço. Alguns, alguns colegas responderam, você também respondeu. E nisso daí, então, eu já fui criando como modelar minha proposta. Usei a planilha do curso, calculei todos os meus custos, margem de lucro, o imposto que deveria ser jogado em cima, e fui justamente, como é que eu vou dizer, fazendo um jogo de, eu mandei uma proposta primeiro, aí ele, mas eu esqueci de um detalhe. Me passou esse detalhe, fui lá e refiz a proposta. No caso, na época, ele tinha me procurado para 5 marmorarias. Algumas marmorarias tinham uma ponte, outras tinham duas, outras tinham três. Aí eu peguei, então eu elaborei duas propostas. Foi uma proposta individual para cada marmoraria e outra proposta que eu peguei, eu falei assim, olha, se você conseguir marcar essas marmorarias num período próximo uma da outra, por exemplo, uma em um dia, outra em outro, outra em outro, eu consigo dar esse desconto, porque diminuiria meus custos e tudo. Eu expliquei. E aí também entrou outra parte que ele me procurou a respeito do curso de NR11, de operação de ponte rolante. Aí eu até te perguntei numa live sobre o curso, aí então eu tinha certeza que nós engenheiros mecânicos, poderíamos dar esse curso. Então, para realmente fechar esse serviço, eu ofereci esse curso como um bônus. E aí então ele passou a proposta para as marmorarias e quando você entrou em contato comigo a respeito da live, eu tinha fechado uma marmoraria. Segunda-feira, eu já fui fazer a inspeção em outra. Daquelas 5 que você acabou de falar, né? Das 5 que eram a proposta, eu consegui fechar com duas. Ó, bacana, hein? Então agora eu estou aguardando a resposta das próximas. Das próximas. E esse serviço, inicialmente, como é o seu, vamos dizer assim, o primeiro serviço, né, de como engenheiro, que a gente está considerando aqui, você teve alguma dificuldade inicial, algum medo, alguma insegurança na hora de que o cliente entrou em contato para realizar esse tipo de serviço? Com certeza, bate uma insegurança, principalmente porque é uma coisa nova. É uma área que eu conheci através do curso, que é a área de NR11. E aí então tá, NR11 em pontes rolantes. Primeira coisa que a gente já faz, vai lá e abre a norma. A norma ela é uma norma curta, mas tem muitos termos que são técnicos justamente da área de transporte, de movimentação de cargas. Então bate aquela insegurança, principalmente porque pontes rolantes são uns equipamentos grandes. Então a gente fica com um pouco de receio, mas aí vai estudando, sempre se preparando, lê a norma, ficou com dúvida, relê, procura na internet mais materiais a respeito. Eu já tinha completado, quando essa demanda veio, eu já tinha completado o curso. Eu peguei e voltei na aula de NR11, assisti ela de novo uma, duas, três vezes. Procura por material vídeo, né? Como que funciona a ponte rolante, né? Sim. Até, até depois do serviço fechado, o Google é uma ferramenta excelente, porque eu consegui um material do curso, já que me ajudou muito,
e procurando na internet. Óbvio que a gente não usa esse tipo de material assim, mas eu achei um checklist pronto já de inspeção de ponte rolante para NR11. Então, aquilo é um material muito rico, que aí você vai pegando. O que eu fiz muito foi colocar o checklist e a norma um do lado do outro e lendo tópico por tópico para. Então, Tem mais clareza, né, no é, que tem que ser feito, né? à medida que a gente vai estudando, vai aprimorando o conhecimento dentro daquela área, vai ficando mais tranquilo. Mas, assim, bate um nervosismo, mas chega na hora do vamos ver lá, da inspeção, É bem mais a gente, tranquilo do que. nossa, muito mais tranquilo. É porque assim, ó, não tem muito que. Essa questão da insegurança, né? É o que a gente aborda muito. Por exemplo, você vai fazer um serviço. Nunca fiz o serviço. O que eu tenho que fazer para perder essa insegurança ou diminuir o medo? Estudo fundamental daquela área. Foi o que você acabou de relatar. Peguei no curso, peguei no Google, peguei vídeo, peguei isso. Talvez você procurou o fabricante, o manual do fabricante, enfim. Então, isso é fundamental para você criar um primeiro conhecimento do que você vai realizar. E tem duas sacadas, né, nesse sentido. A primeira, quando você consegue ganhar tempo com o cliente, e aí você consegue, antes mesmo de fechar o serviço, já fazer um estudo inicial ali para conseguir ver que, não, eu consigo fazer isso aqui, já achei aqui o caminho das pedras, tá tranquilo, tem as normas. Ou você fechou, assume, usa isso como uma motivação para você correr atrás, porque afinal você tem que entregar o negócio, né? E eu me identifico muito quando eu fiz o primeiro serviço na área de incêndio. Foi pelo Google, a mulher entrou em contato comigo, foi de um cerimonial. E bom, nunca tinha feito, né? Serviço de incêndio. Nunca nem. Eu sabia que eu poderia trabalhar e tudo, mas eu nem sabia por onde começar. E foi justamente de um cerimonial esse serviço. Bom, cerimonial tem aglomeração, né? E aí eu entrei em contato com um amigo e ele falou, cara, se você nunca fez esse serviço, não recomendo você pegar sozinho não, porque é uma classificação de alto risco e tem que ter um projeto técnico de bombeiro. Eu falei, não, eu vou fazer. Vou pegar, já fechei aqui com o cliente e vou fazer. Aí eu fechei com o cliente, aí eu sem saber por onde ir, né? Aí eu pedi uma notificação que ela teve do Corpo de Bombeiros, aí eu olhei lá a notificação, comecei a procurar na internet, achei a Elaine, assim que começou a nossa parceria, né? Inclusive a Elaine aqui do Espírito Santo também. E eu comecei a fazer o estudo. Peguei as normas, comecei a ler um monte de norma, ligava para o Corpo de Bombeiro para tirar dúvidas. E porque a grande dificuldade é que esse cliente pegou uma loja e quis transformar num cerimonial. Como que você faz isso com uma edificação já construída? Ela já tinha colocado elevador, tinha colocado um monte de coisa. E até então, se fosse um projeto técnico mesmo, teria que colocar duas saídas de emergência, inclusive uma tinha que ter 3 metros de abertura, se não me engano. Aí teria que fazer na frente do cerimonial com uma escada para a rua, aí tinha um impedimento da prefeitura que não pode ter escada tanto a distância da avenida. Uma confusão. Só que eu resgatei o conceito que eu passo, inclusive, hoje. Estudo fundamental. Então, assim, se você não sabe da área, não sabe trabalhar naquela área, e você aceitou o serviço, fique em paz, vai procurando, você vai achando os caminhos, né, ali, até você conseguir, em algum momento, concretizar tudo que você pesquisou, tudo que você estudou, para então dar início ou entregar o serviço. Foi basicamente isso que aconteceu com você, né? Eu só tinha visto até então o serviço de NR11 na teoria. Chegou na hora de pronto, aparecer um serviço. Bate a insegurança, mas você não pode deixar aquela insegurança te abater, porque senão você não vai fechar. Você vai achar, não estou preparado, não vou conseguir. Tem que esquecer esse pensamento. Tem que ir, vai, estuda. Se você não se sente tão confortável assim de fazer esse serviço, continue estudando, tenta fechar,
pede um prazo maior para o cliente, explica a sua situação, ele vai entender. Você pega e fala assim, olha, eu preciso de um pouco mais de prazo por conta disso, e busca com outros profissionais também a experiência deles, não só de serviço da área específica, como por exemplo a NR11, mas um serviço de NR13 que você conhece alguém que fez, serviço de incêndio. Procura, porque o conhecimento técnico dessas pessoas na hora de você fazer uma inspeção vão te ajudar. Vai te Às ajudar. vezes é uma sacada, uma fala ali que muda o jogo, né? Justamente. Porque às vezes é tipo assim, você tá indo por um checklist que você elaborou através da norma, mas a fala daquele profissional pode te inserir mais algum detalhe que vai enriquecer mais ainda o seu trabalho e vai, no final, quando você entregar aquele serviço, gerar um valor agregado ainda maior para o cliente. Sim. E isso é muito bom, né? E aí, beleza. E aí você fez o checklist, foi fazer a inspeção. Qual que foi o procedimento lá para você realizar a inspeção? Quais equipamentos que você inspecionou? Eu marquei então com esse engenheiro ambiental, que ele também ia fazer uma parte de- da parte ambiental mesmo, ele também é engenheiro de segurança do trabalho, então ele ia ver mais algumas outras coisas. Então marcamos, acordei cedo, fui lá para a empresa. Fiz a viagem, cheguei lá. A primeira coisa que eu olhei, que eu pedi logo foi a parte documental, porque é uma parte muito importante, que se a, a ponte pode estar toda certa, mas se a documentação não tiver, não, o relatório não vai passar. Sim. Então eu comecei olhando pela parte documental, o que que tinha, se tinha manual do fabricante, lá as inspeções anteriores, plano de manutenção. Aí em seguida fui para a parte técnica mesmo, que aí foi analisar os trilhos das pontes, os cabos, olhar em si ela operando também, isso é uma coisa muito importante. Nem que Verificar, seja verificar a estabilidade, né? uma movimentação, por exemplo, o que eu perguntei na hora foi para os operadores foi qual é a maior quantidade de chapas que vocês transportam aqui? Aí o operador pegou e falou: a ponte é para 6 toneladas, o máximo que a gente transporta aqui de uma vez é 1,5 toneladas. Peguei e falei: então tá, 1,5 toneladas. Tem como você fazer uma movimentação de umas 3 toneladas para mim? Ele tem. Foi lá, fez a E a ponte movimentação. era de quantas toneladas? 6. 6. 6. Aí eu fui, fiz filmei tudo, justamente para, se depois você sentir insegurança de, mesmo com checklist, você não lembro, Você olha o vai lá, vídeo, né? rever a filmagem. Aí antes pedi para ele fazer uma movimentação sozinha para ver se todos os comandos estavam funcionando, se estava tudo ok. Fiz todos os testes sem carga, depois fui pro teste de carga, filmei, tranquilo, ponte estável. Ela, em questão de manutenção, ela estava ok, as manutenções estavam sendo feitas. E aí então foi em seguida, depois fui tirando foto de tudo, os cavaletes também, como é uma marmoraria, tem os cavaletes para o depósito de chapas. Então olhei os cavaletes também, fiz as medições, Tava tudo chequei certinho, os. o cavalete? Não, não, os cavaletes estavam Porque faltando a tag. geralmente os cavaletes é o que mais tem de errado, né? Tamanho, Tava faltando distância. é. Tamanho eles estavam até a mais do mínimo, tava dentro, mas assim, tava faltando as tags, tinha alguns cavaletes que a manutenção deles estava falha. E é aquilo, a maior dificuldade que eu encontrei
nesse primeiro momento, da hora da inspeção, é que como o cliente ele foi notificado pelo Ministério do Trabalho, aliás, ele não foi notificado. O Ministério do Trabalho emitiu um comunicado para uma série de Se- marmorarias. Então, ele já estava fazendo algumas adequações. Então, por exemplo, o piso ele estava mexendo no piso da área de transporte. Então, ainda estava em obras. Isso daí a gente tem que depois ter que ir lá tirar foto e falar que o piso está para mostrar que o piso está ok. Mas essa foi uma das maiores dificuldades que eu encontrei a princípio, que é pegar um cliente que ele está exatamente já em meio a algumas adequações. Que você tem que verificar o que está sendo feito, o que pretende ser feito. É bem complicado, né? Isso. O que me ajudou muito é que tem clientes que a gente vê. Por exemplo, ali era um cliente que ele realmente estava querendo fazer o certo. Ele estava querendo fazer o correto. Então isso já é um grande passo. Óbvio que só dele te procurar já é um bom sinal. Agora você tá lá fazendo serviço com ele acompanhando junto, você falando as coisas que tem de errado e ele, não, ok, vamos mexer. Já é nossa, já é uma maravilha. Sim. E como que é para você? Você já entregou todo o serviço já da primeira? Não, ainda não. Tô, Mas tô terminando como que. os, tô terminando as não conformidades. Ah, tá. Mas como que é para você hoje, praticamente, não vou dizer recém-formado, que já está aí 2 anos, você formou final de 2020, né? Mas assim, Isso. depois que você formou, você não trabalhou na área, né, até então, e hoje você está realizando serviço como engenheiro, você vai assinar um documento como engenheiro, está se posicionando como engenheiro. Como que é isso para você? Do que você É, talvez pensou em alguns anos aí quando você formou para hoje, assim, você fala, pô, hoje eu consigo me ver trabalhando na minha profissão de formação, né? Na minha área de formação. assim, é revigorante, é a palavra. Porque eu acredito que muita gente deve estar se sentindo assim, deve estar se sentindo desmotivado agora no momento, com o mercado de CLT, com essas complicações, cada vez mais as vagas ficando mais difíceis, cada vez eles estão exigindo mais, de muitas das vezes de um dinheiro que você não tem para investir em cursos extremamente caros, que tem cursos que a gente vê na área eles exigindo para engenheiro júnior, curso de 7, 8, 9 mil. Então, assim, é muito revigorante. Você tá podendo atuar na área com coisas que você nem imaginava durante a graduação e tá ali no campo, tá fazendo inspeção, vendo muitas das vezes cada dia uma coisa diferente, cada dia Podendo colocar a aprendendo. sua conclusão de engenharia ali, né? É, é justamente isso daí, você pegar e você, assim, é gratificante você poder chegar no final de um relatório e colocar lá na conclusão. Ó, isso aqui Eu, tem que fazer Ellerson Lucas isso, Espino, isso, isso. é, atesta que é necessário fazer isso, isso, isso. E justamente porque você se sente motivado. Você, você realmente está trabalhando na área. Porque, assim, muita da gente tinha um sonho de fazer engenharia. Eu sou um desses. Quando eu estava na faculdade, muita gente pegava e falava assim, mas por que que você, do interior, está fazendo engenharia mecânica? Eu falei, porque é sonho. E até esses tempos atrás, postando na minha rede social a respeito do curso, um, um rapaz veio me perguntar, um jovem, 17 anos, ele pegou e me perguntou, olha, eu tenho muita vontade de fazer engenharia mecânica, e só que eu estou em dúvida se eu faço ou não.
o que que você me fala? Peguei e falei para ele, é muito difícil eu te dar uma resposta, porque eu não sei exatamente qual é a sua motivação. Porque tem muita gente que pega e entra na engenharia, não. Salário base de um engenheiro é alto, eu vou fazer engenharia. E tem muita gente que entra por sonho, que nem eu. Aí eu justamente falei para esse rapaz, falei, se a sua motivação é sonho, eu não posso te falar para você não fazer, Porque você fez, né? porque eu fiz. E eu expliquei, olha, o mercado para CLT está acontecendo isso, isso e isso. Então, assim, eu expliquei para ele como que estava o mercado, como que é a graduação. Falei, eu não posso te falar se vale a pena ou não. Quem tem que tirar essa conclusão é você, mas eu te indico isso, isso e isso. Não, Então, bacana. assim, é um, é um novo rumo, justamente, esses trabalhos de engenharia agora como autônomo. E novas oportunidades, né? Você tem. É aquilo que a gente estava falando inicialmente. É frustrante ver muitos profissionais anos e anos de formado sem trabalhar na área. E às vezes porque uma insegurança trava esse profissional de passar para o próximo nível. Às vezes porque falta alguma coisa, talvez um entendimento assim, tem que fazer isso aqui para começar a trabalhar. Aí o cara fica travado ali e não é travado algumas horas, é 1, 2, 10, 15 anos, o cara desiste da área porque acha que aquilo não Sim, é para ele, né? o... é igual aquilo, a gente não, voltando ao assunto da graduação, a gente como não vê na graduação as normas, a gente vê as normas, por exemplo, assim, você sabe que a NR12 é para máquinas, NR10 é para transporte. É isso que a gente vê. Então, você pegar e você receber um serviço de uma norma e você não ter visto aquilo na sua graduação, você fica desesperado. Porque você pensa, não, estou fazendo errado. Eu não posso mexer com isso, porque eu não vi. Mas não é esse o ponto. Você pode, você só não sabe que você pode ainda. E quando você sabe que pode, você vai buscar como resolver aquilo, né? É um problema qualquer. Agora a gente tem que ser viciado em resolver problema, propor soluções. E é muito bacana. Eu acho que quando você faz parte de um grupo que tem engenheiros, também faz total diferença, né? Porque uma coisa é você andar sozinho, sempre na dúvida, talvez cometendo erros que pessoas já cometeram. E é quando você está num grupo, que você joga isso lá no grupo, ou você tem o suporte, né, conversa comigo e tudo mais, isso acaba direcionando você para um caminho, para o outro, te trazendo clareza, né, talvez de algum erro que você não pode cometer ali, né? Isso te Isso ajudou, mesmo, você acha? ajudou muito, ajudou muito. Porque é justamente você ter a quem recorrer. Se você está sozinho, você não conhece outros engenheiros, ou você conhece, por exemplo, as pessoas que são formadas com você, que muitas das vezes também são jovens. Eu tive a sorte de formar com bastante gente mais experiente, que eu era o mais novo da turma. Então eles já me davam algum direcionamento também. Mas você ter a quem recorrer, a outras pessoas que também passaram por essa experiência, é salvador, porque você evita muito de ficar naquele desespero de, meu Deus, o que que eu faço agora? Você tem gente que também está ali numa situação parecida com você, mas que tem mais experiência, que vai te ajudar, que qualquer dúvida está ali, que pode propor parceria com você. Se você está muito inseguro em fazer algum tipo de serviço, se for um serviço muito grande, por exemplo, igual uma inspeção de caldeira, que assusta mais, de NR3 em caldeira, ou de um equipamento muito grande, que tem um risco maior, você não se sente seguro. Você ter um lugar para ir lá e buscar outro engenheiro para vamos fazer uma parceria, é
assim, e essa parceria não está limitada geograficamente. Dentro do curso, a gente infelizmente fez a proposta, mas não fechou. Mas já teve engenheiro do Pará me procurando, engenheiro da Bahia me procurando, justamente para propor parceria para atuar num serviço maior. Porque muitas das vezes, quando o serviço é muito grande também, você trabalhar em mais gente, você trabalhar em mais frentes, ajuda muitas das vezes, a agilizar o trabalho e surpreender o cliente. Você ter conseguir entregar um pouquinho antes do prazo, já, Sim. já dá aquele boom para o cliente. Isso é muito interessante porque o que você acabou de falar aqui, tem muitas pessoas aqui na live que vão assistir depois que estão passando exatamente estão tendo esse problema. Insegurança, desempregado, desistiu então em trabalho, quer tá trabalhando com outra coisa, porque afinal tem contas para pagar, né? Então não pode ficar ali sem fazer nada. E é o que você falou, às vezes é uma pessoa falando para você fazer isso aqui que você consegue mudar a rota e completamente a vida, né? Tem casos aqui dentro do anticrise, igual o Paulo hoje me mandou, todo feliz ali, fechou um serviço, R$ 43.000. Imagina só, né? Você ter a possibilidade, flexibilidade de estar fazendo um serviço que, se fosse CLT, por exemplo, você ia demorar quase um ano para receber aquilo, né? Você pode ganhar em um serviço. Ah, lá, mas está falando que é fácil, você está vendendo sonho? Não estou vendendo sonho. Não é fácil, é simples. O processo é simples. O mesmo cliente que te paga 1.000, ele pode te pagar 200.000. Agora, o que vai depender é a demanda que ele tem. Então, o seu esforço para prospectar um cliente de 1.000 é o mesmo esforço para prospectar um cliente de 200.000. Só depende da demanda que você está buscando. E quando você entende como que faz isso aí, é muito mais simples você conseguir fazer o processo. Agora é fácil? Não, depende muito. O profissional vai ter que se empenhar, vai ter que estudar, não cai do céu. Se ele ficar parado aqui, vou ficar parado porque eu entrei no treinamento anticrise, a oportunidade já passar na minha frente. Não, não é assim que acontece. O Não. profissional tem que correr atrás. E é por isso que eu falo, né? Assim, você faturar pelo menos R$ 8.500 por mês. Quando você de fato entende que você pode muito mais, 8.500 não é nada, E é né? aquilo, não é você, por exemplo, você entrou no treinamento, vou ganhar R$ 8.500. Não, É, pera aí. É um processo gradual. Por exemplo, você começa com um trabalho agora, você pode pegar e você pode entrar no treinamento, começar a fazer a parte de prospecção, tudo. E você acabou de fazer prospecção no outro dia, chegar lá e você ter um serviço de engenharia. Mas você pode fazer isso e pode demorar um pouco mais. Mas você não desanima, você continua. Você busca entender muitas vezes onde eu estou errando. Eu, por exemplo, do começo do treinamento, quando eu fiz a minha primeira prospecção, para depois dos meus trabalhos de engenharia feitos, fechados, aliás, feitos não, que eu ainda não concluí, mas depois deles fechados, eu já entendi aonde eu posso melhorar mais minha estratégia. e aí, essa é a grande sacada, que não existe uma fórmula pronta que fala, um modelo pronto. Você tem a base, que é o conceito. Agora, isso vai depender, muito flexível, vai depender de cada cliente, vai depender do mercado, vai depender da área. E você, às vezes, só percebe isso quando você fecha com o cliente e você começa a se relacionar com aquele cliente, você começa a entender como que aquele cliente pensa, né? E como que realmente funciona, e o que você realmente pode melhorar. E isso é interessante, porque é o mercado, você agora é dono do seu próprio negócio, então você não tem que ficar atento só em fazer o serviço de engenharia. Você tem que agora olhar para todas as esferas: captação de cliente, preparação de proposta, precificação, o seu marketing pessoal, né? O seu posicionamento como pessoa, como empresa, relacionamento, entre outras coisas. É E aquilo, isso. pode falar. Não, pode falar. É aquilo, por exemplo, igual questão principalmente do marketing, de como você vai se divulgar.
Muitas das vezes você está morando numa capital, onde a rede social é uma coisa muito forte, por exemplo, Instagram, Facebook, e muito provavelmente vai te trazer muito retorno. Mas, por exemplo, igual aqui onde eu moro, no interior, por exemplo, o Instagram e o Facebook, eles não são tão fortes. Óbvio que não pode abandonar eles e deixar de lado, porque eles vão te trazer um retorno alguma hora. Mas você ter aquele WhatsApp, também trabalhar o WhatsApp como uma ferramenta de divulgação, você usar os seus serviços de engenharia como divulgação, ativar a sua rede de contatos, de você pegar e mandar para os seus amigos, muitas das vezes vai te trazer um retorno. Então é você justamente entender qual estratégia funciona de captação de cliente funciona melhor para a sua região. Porque você pode estar muitas das vezes pegando e despejando muito tempo e dinheiro numa estratégia errada, que Perfeito. está te trazendo retorno, mas não um retorno com, não é compensando o investimento, mas tipo assim, um retorno proporcional ao investimento. Então, muitas vezes, se você investir um pouco menos de tempo, um pouco menos de dinheiro naquela área e talvez investir em outra, pode te trazer um retorno que depois você vai reverter para aquela primeira área. Perfeito. E eu acho que é muito isso, né? Não tem um. Claro, você tem modelos, tem padrões, mas a grande sacada é o profissional entender o que ele tem de ferramenta à disposição, seja agora falando de serviço de engenharia ou de prospecção, divulgação, e como que ele pode trabalhar cada ferramenta para cada situação. Se entender isso aí, você tem a faca e o queijo na mão. Você é só começar a cortar esse queijo, né? É, e, Porque. é, Pode falar. e é justamente isso, tipo assim, você ter a faca e o queijo na mão e não pegar, por exemplo, um cliente que não deu certo. Você mandou a proposta, encaminhou seu portfólio, não teve nenhum retorno. Espera um pouco, tenta entender, muda alguma coisa, tenta uma outra abordagem, mas não deixa aquele cliente de lado, aquele possível cliente de lado. Não se deixa abater por uma estratégia que não deu certo. Busca outra forma. E isso que você falou é muito interessante. Eu pratico muito isso aí, a autocrítica e a autoanálise. O que é isso? Por exemplo, eu estou falando com você aqui agora na live. Depois eu pego alguns trechos e eu vou assistir eu falando. Por exemplo, eu falei muito, por exemplo, falei duas vezes agora, por exemplo. Então eu começo a perceber isso aí, porque senão fica muito repetitivo. Então eu corto na próxima, eu tento aumentar minha percepção da minha fala. E aí eu começo a gerar o quê? Melhoria, melhoria contínua. Então eu conversei com o cliente, eu reflito, será que da forma com que eu iniciei a conversa foi boa? Será que da forma com que eu apresentei a proposta foi boa? Será que da forma com que eu entreguei o serviço foi boa? Se você começa a fazer essas perguntas, fala, não, eu acho que poderia ser melhor. Como? Eu entreguei aqui muito seco, mandei pelo WhatsApp, depois a próxima eu vou mandar um áudio, vou mandar por e-mail também para formalizar mais. E essa é a sacada. Não tem uma fórmula pronta que vai dizer assim, faz só isso aqui que vai dar certo. Não, você tem que se adaptar para aquela situação e porque melhor funciona para você como pessoa, porque tem pessoas que são mais introvertidas e outras mais extrovertidas. Então não adianta você querer ser um cara mega comunicativo agora, sendo que você é um pouco mais recuado. Então você tem que ir se adaptando no seu tempo. E aí você vai vendo como que, na minha condição hoje, com o que eu faço, na minha situação, como que eu posso melhor fazer aquilo para aquele cliente. E aí você vai encaixando as peças e com o tempo você vai se soltando mais, né? É justamente isso. O jeito que você se porta com o cliente. Por exemplo, às vezes a pessoa é muito tímida. Você não precisa pegar e se tornar uma pessoa extrovertida, mudar da água para o vinho de uma hora para outra. Vai trabalhando isso gradual. Vê principalmente os pontos que primeiro te incomodam, para depois você trabalhando os outros pontos. Esses tempos atrás eu até nos plantões de dúvida, tava legal porque
estava acontecendo muitas indicações de livros, justamente para essa área, de melhorar primeiro o pessoal em questão de comunicação, justamente para ajudar a melhor a entender o cliente, a conversar melhor com os clientes, ver a sua linguagem. Sim. E é isso, né? Não adianta você querer desenvolver só o profissional e você não olhar para você. Então, o profissional ele vai ter sucesso se primeiro você começar a olhar para você e começar a entender se meu comportamento está sendo ok, a minha dedicação está sendo proporcional ao resultado que eu quero ter, ou será que eu eu quero ter o resultado, só que eu sou uma pessoa que eu reclamo do mercado, eu reclamo disso, reclamo daquilo, eu reclamo de tudo, só que eu quero ter o resultado. Então, né? Eu reclamo mais do que agradeço. Então, isso é muito bom, porque você vai melhorando o seu desenvolvimento como pessoa, e aí o profissional é uma consequência, né? Depois que você começa a entender essas dificuldades que você falou como pessoa. Com certeza. E se o seu pessoal você estiver melhorando, isso vai acabar refletindo no seu profissional. Porque da maneira que você, se muitas das vezes, se você é uma pessoa tímida, você começa a ser uma pessoa mais comunicativa, você começa a melhorar a sua comunicação, você vai num cliente, você acaba pegando e mudando o, o jeito que aquela pessoa te vê. Isso já aconteceu comigo. De, por exemplo, as pessoas me verem. Já aconteceu comigo numa entrevista de emprego, por exemplo. Eu tá do lado de fora da sala, sentado aguardando. Beleza, fui pra entrevista, fiz a entrevista, a pessoa que me entrevistou no final pegou e falou: Olha, quando eu te vi ali fora, eu achei que você ia ser uma pessoa tímida, que não ia falar nada, que ia ficar só quieto aqui, mas depois você pegou e você mostrou que você é uma pessoa muito comunicativa. Então, tipo assim, muitas das vezes você quebra a expectativa do que a pessoa está esperando de você. Isso gera um resultado bom. Porque, por exemplo, falando agora dos serviços de engenharia, se você conversou com o cliente e você quebrou a expectativa dele pro lado bom, você pode não ter fechado o serviço de engenharia agora, mas você deixou sua marca ali. Ele vai lembrar de você. E isso foi um caso, você falando agora, eu prospectei uma marmoraria e tava eu e meu irmão na parte elétrica, né? E engenheiro eletricista. Quando a gente chegou lá na marmoraria, o cliente estava cheio de dúvidas, a gente rodou a empresa toda, dei várias dicas ali, até mediu o aterramento de algumas máquinas lá de forma gratuita, justamente porque a gente tinha interesse em fechar o serviço com ele, mas ele falou que não estava no momento porque estava muito difícil ali a questão de negócio para ele, né? Só que ele falou assim, cara, olha, eu não sei nem como agradecer o atendimento que vocês fizeram aqui. Vocês chegaram, deram dica, andaram a empresa toda, dedicaram o tempo que vocês. E algumas coisas que você falou eu já vou até ajustar aqui para não ter problema, mas muito obrigado e tal. Então, ou seja, eu saí de uma posição de apenas uma visita para vender um serviço e eu agreguei valor. Eu gerei valor para aquele cliente. Ou seja, quando a gente excede expectativa, a percepção daquele cliente perante a você ali muda completamente. Por quê? O cliente, ele espera uma coisa. Pô, o cara veio aqui e vender um serviço de engenharia. Só que quando eu chego lá e eu mudo o pensamento dele, ou eu mudo o seu pensamento, ou mudo o pensamento de quem for, e isso dá um choque no pensamento, né? Ali na, no cérebro, né? Por exemplo, pô, tava esperando isso, o cara fez completamente diferente do que eu esperava. Então você excede expectativa. Isso é muito bom. A gente trabalha isso constantemente. Até porque, por exemplo, numa, numa região onde você tem aquela dificuldade de muita gente fazer as coisas, querer fazer as coisas errado, de você ir lá simplesmente só vender,
um serviço, dificilmente você vai fechar, porque a pessoa ela não sabe que ela precisa daquele serviço. Agora, quando você vai lá e explica a pessoa o porquê, você dedica um tempo a explicar para ela por que que ela precisa, qual a importância daquele serviço e você falar quais as consequências do que de trabalhar errado pode trazer. Isso daí você está ensinando a pessoa. Então, tem uma frase, nessa questão tem a frase do Steve Jobs, que uma vez ele falou para um jornalista que questionou ele sobre o iPhone. Ele pegou e falou assim: muitas das vezes o cliente não sabe do que ele precisa. Cabe a mim mostrar para ele, criar aquela necessidade nele. Isso é Então perfeito, né? é justamente isso. Você primeiro ensinar o cliente, você mostrar para ele que ele precisa daquela demanda, ele tem aquela necessidade e ele não sabia. E isso está acontecendo agora, né? A gente tem 30 pessoas aqui e tem muitos profissionais aqui que nem têm em mente que precisa aprender a trabalhar como autônomo. Então a gente gera essa necessidade porque eu já sei o que vai acontecer se ele não ficar atento ao mercado. Ele vai trabalhar com outra coisa, enfim, isso aí a gente já sabe. E isso, querendo ou não, é um caminho que ele provavelmente vai ter que seguir. Então, assim, a gente tem essa galera seguindo aqui hoje na rede social, aqui na live. Em algum momento ele pensou agora que já está com um nível de consciência mais alto, eu preciso aprender isso aí. Eu preciso mudar a minha vida, eu preciso mudar a minha condição atual, trazer a melhor condição de vida para minha família, né? E é isso, a gente gera necessidade mostrando que é uma oportunidade. No caso, serviço de engenharia segue a mesma ideia. Eu mostro para aquele cliente que ele tem um problema e o que pode acontecer e que você tem a solução. É basicamente assim, ó, a empresa, toda empresa tem um problema. Você oferece a solução. Você, com essa solução, você distribui e depois você vende. Então, se você sabe o problema que aquela empresa pode ter, e você sabe que você pode oferecer aquela solução, basta você agora só saber divulgar essa solução, ou seja, como você vai divulgar ela, para vender. E aí é fechar o negócio, como que você vai vender essa solução. E basicamente você leva isso para tudo, né? É justamente isso. E tem muito de, poxa, fechei um cliente agora, não esquece ele. Mantenha aquele contato constantemente, porque às vezes ele não está precisando, mas ele tem um amigo que também tem uma marmoraria, bom, no caso da NR11 para as pontes, que tem uma ponte rolante, que tem muitas das vezes um caminhão monte, uma empilhadeira, que, ó, você tá precisando desse serviço? Fulano de tal fez esse, igual o Lucas fez esse serviço aqui para mim. Ele fez serviço, é bom, passa o seu contato. Então, assim, é justamente isso, é você oferecer a solução. Aquela solução talvez pode não ser para aquele cliente agora, mas ele pode ter alguém que precisa daquela solução e mais para frente ele talvez pode precisar. E é justamente isso. Tem, igual você falou do cliente da sua marmoraria, que acabou não fechando por uma questão financeira agora. E é justamente você entender o lado do cliente também. Sei, perfeito. Você pegar e ver, olha, igual você foi lá, muita gente poderia pensar, poxa, fui lá, gastei tempo, gastei dinheiro e não fechei. Isso é prejuízo. Mas você pode colher aquilo mais para frente. Você tem que entender que o cliente pegou e falou, olha, por agora por um motivo de negócio eu não estou conseguindo. Mas muito provavelmente, quando ele tiver as condições de executar aquele serviço, ele vai te procurar. Porque ele já tem uma referência, a gente se tornou memorável, né? Pela apresentação, pela abordagem, pelo relacionamento. Então é isso, você se torna memorável a ponto do quando o cliente precisar, ele tem o seu contato, tá à disposição ali, né? E aí muda a percepção de valor. Por quê?
se o correto é você cobrar um serviço 5 mil e, na verdade, você quer cobrar 2 mil para fechar, se você cobrar 5 mil, o cliente mudou a percepção de valores, sabe? Agora, da responsabilidade, da a possível qualidade que é o serviço que você vai realizar, porque você mostrou isso previamente, né? Então, acaba mudando essa percepção do valor e ajuda a fechar o serviço também. É justamente isso, é você simplesmente não dar um preço, você mostrar o valor. Porque, infelizmente, hoje na área a gente vê muito engenheiro fazendo isso. Engenheiro de que vai lá só para simplesmente fechar um serviço, cobra valores absurdamente baratos e 200, que 300 real reais. não, conversando esses tempos atrás até foi até que esse cara que fez esse contato comigo, o esse engenheiro ambiental, ele pegou e falou que teve clientes que pegaram e que falaram, olha, mas fulano de tal me ofereceu isso daqui, que era um valor que era menos da metade do valor que ele cobrava. Ele pegou e ele falou, olha, eu cobro esse valor por conta disso, 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 disso e disso. Mas se você quiser fechar com ele, por conta de preço, olha, eu consigo fazer essas condições, mas assim, mais do que isso eu não consigo abaixar. Se você quiser fechar com esse engenheiro que te ofereceu por esse preço, pode fechar. Aí ele pegou, falou que o cliente olhou assim e falou, realmente, não, você tá certo. E aquele de lá só ia assinar para mim. Pegar um relatório pronto que ele tem, só ia assinar. Aqui não, aqui você está fazendo certo, então vou. E é justamente igual. Hoje a questão financeira tá complicado para as empresas, pós-pandemia. Então, muitas das vezes você pegar e você mostrar, por exemplo, o valor do seu serviço. Aí a empresa viu, gostou do seu serviço. Mas ela, ai, não sei, para mim vai ficar apertado. Tenta mudar então a forma de pagamento. Tenta facilitar para o cliente. Tenta ver alguma forma de ajudar ele mais ainda. Porque voltando àquele assunto de agregar valor, você vai estar justamente pegando e mostrando, olha, eu entendo o seu lado, eu quero te ajudar mais do que só com um serviço de engenharia. Então isso daí você acaba ganhando, excedendo a expectativa do cliente com isso também. Sim. Não, perfeito. Isso é uma ótima sacada, né? Fez a proposta, o cliente não fechou, procura uma forma de facilitar. Olha, se eu dividir isso aqui em 12 vezes para você, fica bom? Pelo menos vai ter uma recorrência ali, né? Se isso for viável para você, tá Olha, tudo isso tudo certo. dentro da viabilidade. Cara, muito bom. Lucas, é, chegamos aqui a 9h11 já. Mas queria te agradecer. Eu queria te fazer uma última pergunta. O bate-papo está muito legal, mas eu queria te fazer uma última pergunta. Hoje, com essa experiência, tanto dentro do anticrise, com o que você já experienciou lá dentro, e agora com o serviço de engenharia, o que que você falaria para quem, primeiro, vai participar do evento na semana que vem, e segundo, que está em dúvida se entra no não treinamento, ou se o porquê que essa pessoa hoje deveria entrar no treinamento? Primeiro, eu que agradeço a oportunidade de estar participando da live. Um bate-papo desses sempre é legal, principalmente estar colaborando com os colegas engenheiros. Para quem vai participar do evento semana que vem, aproveitem. O evento por si só já é de grande conhecimento. Eu aprendi muita coisa justamente num evento gratuito. E sobre o treinamento, assim, óbvio que vai de cada um, mas tenta fazer uma força para participar, porque você vai você vai colher os frutos. Se você fizer o trabalho, é aquilo. Pode demorar um pouco, pode, mas uma hora vai vir. E
só de você ter aquele conhecimento, já ter aquele conhecimento específico de cada área, você vê como elaborar um laudo, um relatório, fazer os checklists, aprender mais, por exemplo, sobre a área de incêndio e como você abordar cliente. Isso daí é uma coisa que não vai te ajudar só no profissional. Isso vai te ajudar no pessoal e se desenvolver melhor. Então, assim, eu, eu falo por experiência própria. Para mim, ajudou muito. Bacana. Bom, é isso, Lucas. Muito obrigado novamente. Acredito que, né, esse é o propósito. E essa é a ideia da live, a gente não só compartilhar o resultado dos alunos, mas sim trazer essa esperança, trazer esse conhecimento, vamos dizer assim, né, para os profissionais que estão desacreditados, ou estão com medo, insegurança, ou até mesmo estão passando por um serviço de engenharia que você está fazendo agora e você falou alguma coisa que pode mudar ali, pode ser uma sacada para ele. Então, por isso que eu sempre gosto de trazer esses resultados. E se eu pudesse, né, eu todo dia faria uma live, porque todo dia eu recebo um engenheiro anticrise, peguei um serviço, peguei tal, tal. Só que a gente deixa esse tempo exclusivo agora para esse evento, né? Mas, novamente, muito obrigado aí pela sexta-feira à noite. E para todo mundo que estava aqui, né, e está aqui participando. E para quem está assistindo a gravação, né, é sempre bom você acompanhar ao vivo, talvez tirar alguma dúvida, mas a gravação fica aqui, você pode assistir, fazer anotação também. Então é sempre bem-vindo também, tá? Eu acho que no mais é isso. Se quiser falar alguma coisa no final. Eu agradeço a oportunidade de estar participando da live. Assim, agradecer a todo mundo que assistiu, a quem vai assistir depois também a live salva. E desejar a todos semana que vem um bom evento, um evento de muito conhecimento. E assim, quem tiver alguma dúvida, alguma coisa assim, e quiser, pode me procurar no meu Instagram. Qual que é o seu Instagram? Manda aí. É Enge. Enge.lucasespíndola. Pode me Espíndola, né? procurar. É. Quem tiver alguma dúvida sobre os serviços de engenharia também, estou à disposição para responder. E no mais, é isso. Muito obrigado. Agradeço demais Bacana. a oportunidade. Ótimo. Um ótimo final de semana para você e para todo mundo que está acompanhando a gente aqui. E eu vejo a Igualmente. galera agora semana que vem. E lembrando, se você não se inscreveu para o evento, recomendo que você, acabando a live agora, entra no meu perfil, tem um link lá, clica, faz sua inscrição, é só colocar seu e-mail, você já vai entrar num grupo do WhatsApp. Inclusive hoje eu liberei a área de membros do evento. É uma área gratuita que vai ter todos os conteúdos ali, conteúdo extra, PDF, um monte de coisa, para você que vai participar do evento, ok? No mais é isso. Boa noite, Lucas. Boa noite, pessoal que acompanhou aqui. E eu vejo vocês na semana que vem. Valeu! Valeu.